Super bate-papo! E aí, Natália, você traz aí uma visão, como a sua geração viu aí historicamente o golpe. E como é que vocês conseguem lidar aí com as viúvas da ditadura? Aliás, é interessante na sua geração que tem gente que não é viúva da ditadura, mas age como se fosse, né? Como se tivesse vivido naquela época e aquela época tivesse sido realmente melhor naquele tempo. Aí quando você vai olhar a idade da pessoa... Como você tinha segurança, né? Não, nem isso, né? É que nem um cara que a gente bem conheceu, o cara falou, porra, para nós, né? Falou, quando o Kennedy morreu, chorei pra caramba. Ele tinha 3 anos quando o Kennedy morreu. De verdade, não estava mentindo. Ele talvez tenha chorado, mas porque queria uma madeira, sei lá. E eu sei exatamente quando o Kennedy morreu, porque ele morreu em 22 de novembro, que é meu aniversário, e o cara tinha a mesma idade que eu falava, porra... Então, hoje em dia tem muita viúva desse tipo aí, do cara que era viúva do Kennedy, é ou não é? Era viúva sem ser viúva, né? Sim. E aí eu acho que assim, né? Quando a gente tem uma questão histórica que você não viveu, você não passou, você recebe muitas informações que, vamos dizer assim, tortas, né? Então, muitas dessas pessoas que têm essa impressão, das pessoas da minha idade mais novas, que têm essa impressão positiva da ditadura, é muito por causa das coisas que houve em casa, né? Houve dos pais, dos avós. Então, comentários do tipo, na época da ditadura existia segurança e agora não existe. Na época da ditadura não tinha tal coisa. E, na verdade, a gente sabe, né, que não é isso. Na época da ditadura você não tinha informação, você não tinha acesso à informação. Então, os jornais eram impedidos de falar coisas, a televisão não fazia muita questão de mostrar algumas coisas. Então, eu acho que é curioso essa visão de que naquela época tudo era muito bom. E aí eu gostaria até de retomar essa questão da lei da anistia, que eu acho que isso é um ponto bastante relevante, porque quando a forma que foi feita a anistia no Brasil, você isentar esses militares, esses governantes, os torturadores, dos atos que eles praticaram, você gera uma sensação de impunidade. Você gera uma impunidade, né? E quando você gera essa impunidade, você apaga, de certa forma, esses atos da história. Então, eu acho que... Assim, um pouco, Natália, porque muita gente não sabe da história da lei da anistia, né? Sim. Podia contextualizar um pouquinho, por favor. Então, na parte de contextualização, né? Quando a gente chega nos anos finais da ditadura, que já existem movimentos populares fortes, realmente, tentando retomar a democracia, é feito, né, um acordo, se eu posso chamar assim, e existe essa anistia a diversos atos praticados durante a ditadura, que teoricamente seria uma anistia para os dois lados. Só que quando você fala de dois lados, é um tanto quanto desproporcional. Porque, de um lado, você tem pessoas que estavam lutando pela democracia, e do outro, você tem todo o poderio do Estado que controlava o exército, controlava polícias, controlava a mídia, e você isenta a todos da mesma forma por atos que você está falando que eles são iguais, que eles não são. Então, a lei da anistia no Brasil basicamente fez isso. Você não impedir a punição de pessoas envolvidas em atos que aconteceram durante o período militar, do regime militar. Então, e aí retomando, né? Eu acho que quando você cria esse tipo de lei,
você, de certa forma, apaga os acontecimentos. Então, para muita gente, é muito fácil você dizer que a ditadura militar no Brasil foi uma ditadura não tão ela foi branda. Ela não matou tantas pessoas, ou ela não torturou tantas pessoas, porque esses responsáveis nunca foram punidos. E aí, nesse aspecto, eu acho que para a minha geração foi bastante importante também a questão das comissões da verdade. Porque eu acho que as comissões da verdade tiveram um impacto na minha geração, que até então era algo muito distante a questão da ditadura, que você via apenas tratadas em livros de história, ou seu professor de história falando, e de repente você vê uma discussão ativa sobre os atos praticados pela ditadura. Você vê pessoas que foram assassinadas e os corpos nunca tinham sido recuperados, esses corpos sendo recuperados em valas comuns. Então, eu acho que isso teve um aspecto importante de impacto para a minha geração, que talvez as gerações que viveram não precisaria. Mas para a minha geração, eu entendo que foi bastante importante. E eu acho também, né, que essas viúvas da ditadura da minha idade, na verdade, são um bando de gente que não gostam de democracia, principalmente não gostam de atos de governos Lula, Dilma, que criaram formas de acesso à população de baixa renda a lugares que essas pessoas entendiam que só elas tinham direito. Então, eu acho que essas saudades daquilo que eles não viveram vem nesse sentido, de que, tipo, na época da ditadura, eu não teria que estar lidando com esses pobres, com esses pretos. Então, acho que isso é também bastante importante quando a gente vê essas pessoas que falam tão bem assim da ditadura, né? Que nem viveram isso. Mas eu acho mais triste ainda as pessoas que viveram a ditadura, sabem o que foi aquilo, olhar de forma saudosa e falar, mas eu nunca tive problema com a ditadura. E aí a minha pergunta sempre para essas pessoas falar, mas e por que você teria? Você lutou pela democracia? O que você fez para... Por que realmente você teria se você era simplesmente passivo a tudo isso que estava ocorrendo, né? Super bate-papo!